Essa é a parte mais importante do culto, que é a parte onde você recebe algo de Deus, uma palavra do Senhor. Você já adorou, você já cantou, você já foi ministrado, graças a Deus pela nossa adoração. Eles já prepararam todo o ambiente para que você possa receber algo de Deus nessa noite. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11, verso número 1 e 2, que é o versículo base da nossa série, diz assim, na versão A Mensagem: o fato essencial da existência é que esta confiança em Deus e esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. E nesses próximos 5 sábados nós queremos conversar com vocês sobre fé. E eu sou apaixonado literalmente por esse texto. Esse texto a qual nós estamos baseando a nossa série, ele é denominado, tem como título, A Galeria da Fé. Quantos aqui já ouviram falar sobre a Galeria da Fé? Levante sua mão. Não tem problema não, se você não ouviu, você vai ouvir agora nesses próximos sábados. E nós iremos abordar sobre algumas coisas nesse texto de Hebreus, sobre alguns personagens da Bíblia, mas também iremos falar sobre alguns personagens não citados na Bíblia, mas que foram citados neste livro, que também impactaram a nossa geração. Quem aqui quer fazer parte dos avivalistas para esse tempo? Levanta a mão aí. Já pensou daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, escreverem um livro, Os Outros Heróis da Fé, e seu nome está lá escrito lá? Amém? Mas eu acredito fielmente que pode acontecer sim. Mas quando você lê esse livro, você vai falar assim: caraca, pastor, preciso caminhar, hein? Eu preciso ir mais para cima, porque para estar nesse naipe aí, entendeu? E eu, todas as vezes, já é a segunda vez que eu leio esse livro, entendeu? Eu choro muito quando eu leio ele. Eu choro na presença de Deus, e eu choro de tristeza comigo, de me sentir uma ameba perto desses caras, perto de pessoas que não estão na Bíblia, mas que usaram da Bíblia para poder impactar a geração deles. Pastor, então quando você declara que nós somos avivalistas para essa geração, você está declarando para você também? Sim, eu preciso fazer muito mais e você precisa também. Nós precisamos nos levantar assim como heróis da fé para esse tempo. Como nós temos precisado de fé nesse tempo, sabe? E a fé, ela é o combustível para que vivamos uma vida cristã bem-sucedida. Repita isso comigo assim: a fé é o combustível para que vivamos uma vida cristã bem-sucedida. É ter fé no avivamento, é ter fé na volta de Jesus, é ter fé numa multiplicação, é ter fé na prosperidade, é ter fé de viver numa nação de primeiro mundo. Sabe, a palavra diz em Hebreus 11:6, na versão A Mensagem, o seguinte: é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. É impossível agradar a Deus a não ser pela fé. E é interessante nós entendemos isso. E a fé, como você leu no texto acima, e para simplificar para você, e para você que de repente nunca ouviu sobre isso, a fé é você literalmente acreditar naquilo que você não vê. Você estava aqui adorando, chorando, cantando, se entregando, mergulhando para alguém que você não está vendo. Você estava sentindo algo como se alguém estivesse tocando em você, mas você não estava vendo ninguém tocar em você. É uma doideira, não é? Você estava chorando por alguém que você não viu. Por que você não estava chorando por causa do pessoal? Você não estava cantando por causa da galera do louvor. Ah, mas eles são muito bons, amém, são incríveis. Mas há algo diferente que quando toca em você. Não tem aquela hora que parece que sobe o negócio? Não é que está subindo o negócio, é que está descendo. Pastor, na hora que cresce, não quer dizer que você está crescendo, quer dizer que abaixou mais o céu. Tem dia que parece que você pega assim e você consegue pegar a presença com a mão, de tão palpável que ela é. Pastor, mas isso pode acontecer só de vez em quando, né? Não, isso é para todo culto. Por quê, pastor? Mas tem vezes que o louvor não é tão assim. Mas não é por causa do louvor, não é por causa da pregação. É você. É como você chega aqui. É como você se porta. É como a tua fé está. É a maneira a qual você acredita naquilo que você não pode ver. Não tem quando alguém vira e fala bem assim: o ambiente está diferente.
E você olha para um lado, a parede continua preta, o ar-condicionado continua do mesmo jeito, o data show também, aqui na frente das mesmas pessoas, e alguém vira para você e fala assim, o ambiente está diferente e você não consegue. É a sua fé. É você enxergar realmente o ambiente diferente. Você está comigo aqui? Amém? E eu já quero ir com vocês para a nossa primeira mensagem, serão 5 mensagens, entendeu? E eu quero falar hoje sobre o sacrifício da fé. E Hebreus capítulo 11, verso número 4, diz assim: por um ato de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo em que ele acreditava, não o que ele trouxe, que fez a diferença. Uau! Pelo que Deus observou, pôde aprová-lo e considerá-lo justo. Após todos esses séculos, aquela fé continua a chamar a nossa atenção. Sabe o que eu acho interessante? Nós não vemos muito sobre Abel na Bíblia. Para você que de repente não está dentro do contexto, ou não sabe essa história, Abel era filho de Adão e Eva. E Abel é citado pouquíssimas vezes na Bíblia. Ele é citado lá em Gênesis 4, quando acontece o fato dele de Caim, quando ele entrega a oferta, e ele é citado aí. Não tem uma história longa de Abel, não tem uma vida de vários feitos, mas tem algo que marcou, algo forte. Tão forte ao ponto dele estar no meio de homens e mulheres que impactaram o tempo e pessoas. Eu não vou adiantar, porque senão vou dar spoiler das outras mensagens, né? É difícil fazer série por causa disso, porque a gente quer falar das outras coisas também. Mas ela está num hall de pessoas ali sinistras. Abel está num hall de pessoas sinistras. Então, o que você tem que entender é que não foi qualquer coisa que aconteceu. Gênesis capítulo 4, verso número 4 e 5, conta o que Abel fez. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Isso é muito profundo. Segura aqui no texto comigo. O Senhor, olha o que a palavra diz. Não é que o Senhor aceitou a oferta de Abel. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta. Olha que profundo. Será que o Senhor tem te aceitado? Não é a tua oferta, não é aquilo que você... Será que o Senhor tem aceitado você? Será que aquilo que você vem fazer aqui, o Senhor olha bem assim, esse daí é meu filho mesmo. Esse daí eu aceito. Esse daí pode entrar nessa galeria. Isso mexe muito comigo. E eu espero que mexa com você também, em nome de Jesus. E aí, continuando o texto, o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Abel, ele entregou o melhor e isso gerou algumas consequências. Existem as consequências boas. Ele foi reconhecido pelo Senhor, foi aceito pelo Senhor e teve a sua oferta aceita. Mas também gerou uma inveja no irmão dele, ao ponto de Caim matar Abel. De repente agora você está lembrando da história. Caim matou Abel porque a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. E é interessante que no texto lá, quando Caim fica transtornado, o Senhor pergunta para ele bem assim, por que você está assim? Se você quer que eu aceite a tua oferta também, dê algo de melhor. Pode ser que o Senhor esteja falando com alguns de vocês aqui hoje, nessa noite, eu espero que sim. De repente o Senhor, você está com inveja do que Deus está fazendo na vida do outro irmão, quer dizer que ele de repente está entregando algo melhor que você não está entregando. E quando eu falo sobre isso, eu não falo sobre dinheiro, sobre posse, nada disso, pelo contrário. A Bíblia não relata o valor específico, mas pode ser que a oferta de Caim tenha sido maior, numericamente falando. Você está me entendendo? Isso não está na Bíblia. Antes que você fale, pastor, isso é uma heresia. Mas pode ser que tenha sido. E eu imagino que pode ter sido sim, porque para Caim ficar tão transtornado, ele deve ter olhado tipo assim, poxa, ele entregou, vamos colocar um exemplo, gente. 5 e eu entreguei 10. Mas não é a respeito daquilo que a gente entrega, mas é como a gente entrega. Então pode ser que você olhe para o teu amiguinho do lado e fale bem assim, poxa Deus, se eu tenho feito tanta coisa, por que não tem feito na minha? E foi exatamente isso que Caim perguntou ao Senhor. Poxa, Senhor, por que só com ele e não comigo? E o Senhor vira para ele, parafraseando, e fala bem assim, ei, ele deu algo de melhor. E você? Por quê? E o Senhor ainda fala, por que você não muda? Por que você não dá algo de melhor?
Mas Caim preferiu matar o irmão. A inveja o consumiu de uma tal forma que ele matou o irmão dele. Isso foi uma outra consequência. Abel era altruísta. O que é isso? Ele não pensava em si primeiro. Ele poderia dizer, eu vou reservar essa parte melhor aqui para mim. Eu não vou entregar ao Senhor. Porque quando você lê no texto, ele entregou a primeira porção dos cordeiros. E normalmente, você quer ver um exemplo? Vou fazer um exemplo chulo para você entender. Quando você vai comprar um animal, que animal normalmente tem mais valor? Um filhote ou um animal de 50, 60, de 50 não, perdão, de 15 anos? Um filhote, por quê? Porque ele vai viver muito mais. Ele tem muito mais valor. Ele é puro, ele tem várias coisas. Então, tinha até uma pessoa comentando comigo, pastor, paizão, minha cachorra lá vai dar filhote e tal, eu estou feliz demais. Aí, porque a cachorra vai dar 12, 13 filhotes lá, aquilo outro, cada filhote é tantos R$1.000, e pá, eu vou vender o filhote. Mas pergunte a ele, as pessoas estão interessadas no filhote ou na mãe? Se a mãe for velha, eles não querem nem saber da mãe. Eles querem saber do quê? Dos filhotinhos. Para quê? Para crescer e para dar mais filhote. Então, para você entender que Abel entregou aquilo que ele tinha de melhor, aquilo que ele podia ter reservado para ele. Você está me entendendo essa noite aqui? Sobre o sacrifício da fé? Amém? Mas existe também um herói da fé que não é citado na Bíblia, mas que impactou o seu tempo. E este é David Brainerd. E ele está nesse livro aqui. Em outros livros também. Assim como Abel, David entendeu que obedecer a Deus era mais importante que todas as coisas. Uma semelhança interessante da história dos dois, presta atenção em mim aqui, por favor, é que os dois morreram muito cedo. Você vai ficar assombrado agora. Abel, ele foi assassinado pelo irmão dele e ele morreu com 72 anos. Pastor, 72 anos é velho. Naquela época as pessoas viviam 900, 1000 anos. Entendeu? É lá no comecinho, não tinha. Hoje as pessoas vivem no máximo 70, 80. De repente você falou bem assim, pastor, então ele morreu velho. Não, é como se fosse uma pessoa de 15 anos. Quem é que tem 15 anos? 15, menos de 15, 15 para mais, 15 para menos. Entendeu? Um monte de gente aí. É como se fosse vocês, novinho assim, um jovem ainda. E David Brainerd, vou chamar só de David, você vai entender. Ele morreu aos 29 anos. Ou seja, eu tenho 30 anos, eu já vivi mais que David Brainerd viveu. E essa é uma semelhança interessante das histórias dele, porque eu vou focar sobre isso com vocês também. Sobre a questão do tempo de vida dos dois. David Brainerd não morreu assassinado, ele morreu devido a várias doenças que ele foi pegando na caminhada dele, por aquilo que ele renunciou, aquilo que ele entregou. Falando um pouco sobre David Brainerd para você entender, mas se você quiser saber mais sobre ele, compre o livro. Caramba, ó, publicidade agora, hein? Mó merchan, né? Se alguém quiser aí, eu estou liberado para poder fazer patrocínio, tá? Essas coisas. Eu vou até plagiar um pastor. Eu tenho um patrocínio com a Adidas, irmão, que é um negócio incrível. Eu pago, eles me mandam as coisas. Toda vez que eu pago, eles me mandam. Então, Adidas, nós estamos aliançados aí, tá? Se você quiser fechar aí alguma coisa, vai que alguém da Adidas está vendo, né? Aí que um cara vai lá, erra um vídeo lá e bota salte. Pô, esse cara aí, como é que é o nome dessa marca aqui também? Grizzly, né? Grizzly, mas você gosta de. Mas tem se quiser patrocinar também, nós estamos aí. Mas voltando aqui, depois de eu fazer o meu merchan. Este homem foi chamado de um arauto dos peles vermelhas. Ele foi responsável, o David, de levar a palavra de Deus aos povos indígenas daquela época, na época de 1700. Só que eram povos extremamente violentos, que não recebiam ninguém. Você sabia que hoje, no Brasil, existem alguns lugares, alguns povos indígenas, que você não consegue entrar? Ainda hoje, no Brasil, lá fora tem muito mais, mas no Brasil, ainda tem povos que você não consegue entrar. Se você entrar, você é morto, ou você é preso, ou eles comem você. E naquela época, não tinha ninguém para que pudesse entrar ali e pregar a palavra para os peles vermelhas, como eles chamavam. Pele vermelha eram os índios, entendeu? E pele branca eram os normais, vamos dizer assim, entre aspas.
porque eles consideravam os índios como se fossem um outro tipo de raça. Mas não é, tá, gente? Entendeu? É só diferente. E aí, ele ficou incomodado com isso. E muito novo, ele foi para uma mata orar. E aí começa a mexer comigo. E o Senhor incomodando a ele que ele precisava entrar lá. Só que qual que era a probabilidade? Se ele entrasse lá para pregar a palavra, ele seria o quê? Morto. Mas aí, diante de muito jejum, muita oração, Deus fez com que David pudesse entrar dentro dos povos indígenas, das tribos. E ao invés de matarem eles o receberam. E ele começou a pregar a palavra para esses indígenas. E o Senhor começou a converter vários e vários índios através da vida dele. E ele chorava. E ele gritava na mata sozinho. E ele clamava para que Deus pudesse dar aquelas tribos para ele. E aí eu quero fazer uma reflexão para nós que estamos aqui hoje. O quanto você tem chorado pela cidade de Vila Velha? O quanto você tem chorado pela tua nação? Ou de repente você é daqueles que confunde nação com político? E quando a igreja começa a se colocar em oração, em jejum pela nação, você diz que nós estamos apoiando o candidato X ou Y. Se você é daqueles, você infelizmente não vai fazer nunca parte de um livro Heróis da Fé. Mas se você é daqueles que entende que nós precisamos continuar orando, clamando, chorando por jovens que estão perdidos, por aqueles que estão se prostituindo, por aqueles que estão agarrados nas drogas, por aqueles que estão agarrados no crime, você vai fazer parte, sim, em nome de Jesus, daqueles que vão marcar a história. Porque de repente você só tem derramado lágrimas quando você precisa de alguma coisa. E com todo o carinho e amor que eu tenho por vocês, Deus não é agiota. Ele não quer fazer negócio com você. Ele quer fazer aliança diferente. Olha, tem a ver com o que vocês falam. A intercessão trouxe uma palavra profética dizendo que Deus ia restaurar alianças hoje que estavam quebradas. Porque Deus não tem interesse de fazer um negócio com você, cara. Você dá isso e Ele te dá isso. Não. Ele quer uma aliança. Você está entendendo isso? A minha esposa, ela não me ama porque eu dou algo para ela, ou eu não a amo porque ela me entrega algo. Não. É porque nós temos uma aliança. E David tinha uma aliança. Abel tinha uma aliança com o Senhor. Então David chorava. E o Senhor foi entregando os povos indígenas nas mãos de David. E ele, como eu falei já, ele não foi morto por nenhum povo indígena. Pelo contrário. Ele viveu o tempo que precisou viver. O Senhor foi preservando a vida dele para que ele pudesse pregar a palavra. E o livro cita bem assim. Brainer, que é o David, findou sua carreira terrestre. Eu acho muito incrível esse livro que ele fala isso. Ele não fala tipo assim, o fulano morreu. Ele fala tipo assim, findou sua carreira terrestre. Incrível isso, né? Você imagina, lá quando você morrer lá, escrito assim, fulano findou sua carreira terrestre para começar sua carreira no céu. Que doideira, né? Que não seja outro lugar a sua carreira depois, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. Brian findou sua carreira terrestre aos 29 anos. Cara, 29 anos é muito novo. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens faz em 70 anos. Aí eu choro, velho. E ao mesmo tempo fico com raiva de mim mesmo e do tal do David. Por que foi desse jeito, né? Tão crente assim? E a gente é tão... Muitas vezes. Por quê? Porque a gente quer ver Netflix, a gente quer fazer isso aqui, a gente quer fazer outra coisa, a gente quer bater um papo, a gente quer brigar na rede social, a gente quer fazer isso, mas para Deus a gente não quer fazer nada. Tudo que é para Deus você começa a negociar. Vamos começar o jejum? Mas se eu começar esse jejum agora, sexta eu tenho um aniversário, domingo eu tenho uma festa, aí depois eu tenho um encontro do trabalho, então eu não posso jejuar nesses dias, porque senão eu vou ficar sem...
Deus me mandou fazer um troço aí, que nem minha esposa sabe ainda. Mas eu não vou abrir para vocês, não. Vamos ficar na curiosidade também. Mas para mim é um negócio muito louco. E para quem me conhece sabe. Será que eu conto, amor? Não conto não, né? Não contei para você, né? Deixa eu contar para você no seu ouvido que eu conto para eles. Por que ele mandou você fazer isso? Não sei, até agora eu não sei. Mas ele me mandou fazer. E é difícil, pastor, você fazer? Meu Deus do céu. É difícil demais. Mas eu vou fazer. Por quê? Não é porque eu sou bom. Pelo contrário. É porque eu sou ruim. E se eu não fizer, eu vou ficar pior ainda. Porque quando Deus manda você fazer alguma coisa, você tem que começar a fazer. Você quer ver? Se Deus colocando esse lugar aqui, ame teu lugar aqui, velho. Ame essa família. Ame os pastores que estão nessa família. Os líderes que estão nessa família. Agora, se você está aqui, sai daqui para falar mal da família, ou do que pensa. Então, sai daqui. Você que é visitante não, porque você é muito bem-vindo. Você está vindo pela primeira vez? Mas tem gente que fica na guerra. Ah, não concordo com isso, com isso. Vai para a igreja que você concorda. Agora, entenda uma coisa muito importante. Não existe igreja perfeita, tá? Se existir alguma, não vá para ela que você vai estragar. Igreja perfeita é só no céu. Mas por que você está falando isso? Não tenho a mínima ideia. Mas voltando. Se você quer viver algo além na tua vida, você precisa fazer coisas além também. Se você quer viver algo sobrenatural, você precisa fazer coisas fora do natural. Ah, pastor, eu não consigo. Meu negócio é chapar de sábado e domingo. Quando chega segunda, sexta, meu negócio é só trabalhar. Meu negócio é só pensar em outras coisas. Eu não estou falando para você ser um bitolado e só pensar em igreja. Entendeu? Não estou falando isso. Mas estou falando para você ter equilíbrio para muita coisa. Mas você não precisa ter equilíbrio para Deus. Como assim, pastor? Você precisa se entregar totalmente. Ou você acha que quando David Brainerd foi lá para pregar a palavra para os indígenas, ele pensou se ele ia morrer ou não? Na cabeça dele, eu imagino que a certeza que ele tinha era o quê? Vou morrer. Mas eu vou morrer porque eu estou obedecendo. Outra parte do livro diz assim, ó. Certo jovem, começa assim a história dele. Certo jovem, franzino de corpo. Imagina, um cara bem magro, mas aquela barriga negativa. Teve os meninos no encontro com Deus lá, que tiraram a camisa lá para poder tomar banho. E não é que a barriga é reta, igual a minha vai ficar em nome de Jesus. Mas é que a barriga é o contrário. Se jogar um pingo d'água aqui, o pingo cai direto aqui, ó. Eu imagino que desde baixo era assim, barriga negativa. E olha só, continua. Certo jovem franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus. Ai. Olha só, David Brainerd, ele inspirou nada menos que Jonathan Edwards e John Wesley para uma vida de jejum e oração. De repente você nunca ouviu falar desse David aqui, mas John Wesley pelo menos você já ouviu falar. Jonathan Edwards, acho que mais também um pouco. Ele era genro de Jonathan Edwards, é casado com a filha de Jonathan Edwards. Ele inspirou a vida de jejum. Mas vamos lá, o que nós podemos aprender com a vida desses homens de Deus? O sacrifício da fé, ele passa por algumas chaves, e rapidamente eu quero falar com vocês. Primeira, renúncia. Ao fazerem suas escolhas, olharam para o reino em primeiro lugar. Será que quando você vai escolher alguma coisa, você olha para Deus primeiro ou para suas necessidades? Pastor, só paulada nessa série? Não é que é só paulada, é porque nós temos que olhar a vida dos caras, né? E a vida dos caras são assim. E aí eu estou contando para vocês a vida dos caras. A mesma forma que eu tomei paulada, você vai tomar também. Isso é óbvio. Porque eles não olhavam para o umbigo deles. Eles olhavam para o que Deus tinha. Quando Abel entregou o melhor, ele não pensou, vou perder isso, vou perder aquilo. Não. Ele pensou tipo assim, importa eu agradar a Deus.
Quando o David Brainerd olhou para ele e falou assim, cara, eu sou magro, sou franzino, vou pegar uma doença, eles vão me matar lá, eles vão me bater em mim. Ele não pensou nisso, ele pensou assim, importa é obedecer a Deus. Quando nós falamos sobre avivalistas, sobre posicionamento cristão, sobre essas coisas, não é que nós estamos querendo implantar um chip na cabeça de vocês, é que nós queremos dizer assim, importa é obedecer a Deus. Se vão me bater, se vão me xingar, se vão me criticar, se vão me matar, importa é obedecer a Deus. Sabe qual é o problema muitas vezes da igreja? E lendo as histórias do avivamento, está muito fácil para a gente. E eu sou daqueles que nós vamos viver um grande avivamento. Em nome de Jesus, clamo por isso. Mas eu tenho aprendido durante um tempo aí que eu tenho de oração, de leitura também de estudo, que nós não podemos afastar o avivamento da crise. Porque o avivamento vem nesse tempo de crise. Nesse tempo que a igreja precisa se posicionar. Em oração, em clamor, em jejum, em sair para a rua e falar bem assim, ó, Jesus é a verdade que liberta. Ele é o caminho, a verdade, a vida, não tem mais ninguém igual a ele, não. É ele mesmo e pronto, acabou. E acabou. Então eles não fizeram. Olharam, mas será que eu vou perder? Minha esposa vai ficar aqui sozinha. Não, David falou bem assim, eu vou. Abel entregou o melhor. David renunciou ao seu conforto, sua própria vida. É muito mais confortável mesmo a gente ficar em casa, sentado, assistindo Netflix, assistindo televisão. De repente sua cabeça está aí, rapaz, eu estou doido para chegar os jogos da Copa do Mundo, pastor. Eu quero sentar para ver a Copa do Mundo. Mas você não fica doido para chegar um culto, uma vigília, o seu tempo de oração. Nada contra, eu também gosto de futebol. Queime no teu coração aquilo que é do reino de Deus. Quando a palavra diz buscai primeiro o reino de Deus, é sobre isso que ela está falando. É sobre você não olhar para você primeiro, é você olhar para aquilo que Deus quer fazer. Foi isso que Abel e David viveram. Eles renunciaram. Diga assim, eu preciso renunciar. Uma outra coisa, uma outra chave. Escolher a melhor parte. Abel entendeu que a melhor parte era para entregar para o Senhor. David Brainerd também escolheu servir ao Senhor, mesmo que o seu corpo e as circunstâncias externas apontaram que não era a melhor escolha. Você acha que não tem pessoas que chegaram por David e falaram bem assim, cara, essa não é a melhor escolha. Essa não é a melhor parte da tua vida. Você vai para um lugar onde vão te matar. Não está escrito isso, mas eu imagino, como ele era um conhecedor da palavra também, eu imagino ele virando e falando bem assim, ó, Jesus já tinha falado isso, que nós íamos por meio de Covid e lobos, que a chapa ia esquentar. Se Deus está me querendo lá, eu vou para lá. Escolher a melhor parte não significa aquilo que é bonito aos teus olhos. Quando Abraão e Ló chegaram numa montanha e tinha uma terra do lado e outra terra do outro lado, Abraão deu oportunidade para ele e falou bem assim, pode escolher qual que você quer. E tinha uma terra que era mais feinha e uma muito mais bonita. E Ló fez o quê? Escolheu a terra mais o quê? Bonita. Que depois simplesmente era Sodoma e Gomorra, só isso. Pastor, quer dizer então que o que é bonito não é de Deus? Não, calma. Porque senão você vai falar bem assim, Deus... Não. Quer dizer que os nossos olhos querem enxergar aquilo que é bom para nós. Mas Deus quer mostrar a você aquilo que é bom para Ele e que vai ser melhor ainda para a tua vida. Você está me entendendo? Amém? Sabe o que era bom para os seus olhos hoje, de repente? Ficar em casa. Descansar. Você trabalhou a semana... Quem trabalhou essa semana aí? Levanta a mãozinha. Isso, trabalhou a semana toda, né? Acordou cedo. Quem faz faculdade foi dormir tarde. Entendeu? Aí estuda. Aí de repente tem nego que trabalha sábado também. Entendeu? Aí vem para o batismo. Aí o que a carne fala? Você merece um descanso. Né? Você nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso. Da minha carne falando. Pastor, quer dizer então que nós temos que ser incansáveis? Para Deus, sim. Porque Ele é incansável. A palavra diz que o guarda de Israel não dorme.
guardando a gente. Quer dizer que eu não preciso dormir, pastor? Não sei se Deus vai fazer isso com você. Mas tem uma outra história no Heróis da Fé lá de um cara que dormia 1 hora da manhã e acordava 4 horas, durante mais de 40 anos. Eu não sei para que Deus está te chamando. O problema é que você não consegue enxergar. Porque você quer escolher a parte que é boa aos teus olhos. O relacionamento que é bom aos teus olhos. O emprego que é bom aos teus olhos. Pastor, emprego X paga 5 mil. E emprego Y paga R$1.000. O de 5 mil com certeza de Deus, não é não? Não sei. Se o de 5 mil te tirar da presença de Deus, te tirar da igreja, te tirar dos cultos, te tirar da comunhão, estragar com tua família. E aí, será que é de Deus? Pastor, mas R$1.000 não tem como ser de Deus. Isso não é prosperidade. Ô, meu amigo, aí você está confundindo o que é prosperidade. Você está confundindo. Pastor, não posso ser próspero? Pode. Mas você não pode escolher a melhor parte aos teus olhos. Você tem que escolher aquilo que Deus quer para a tua vida. São 5 sábados que você vai ser confrontado assim como eu estou sendo. Para poder realmente viver uma vida diferente. Terminar um 2022 voando e começar um 2023 voando mais ainda. Por favor, não espere de 31 de dezembro para vir aqui escrever um monte de promessa falsa, mentirosa, que você não vai fazer nada. Comece a fazer agora. Para que esperar 2, 3 meses para começar algo que você pode começar hoje? Por favor. Jesus voltar agora. Ou se a pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus através da tua vida, Jesus levar ela. Ou Jesus ou capeta. E aí? Vai estar na tua mão. Porque você era responsável por isso. Então vira para o seu amiguinho e fala assim: escolha a melhor parte. Mas não aos teus olhos. Vocês estão me entendendo? Amém? Difícil, né? É difícil dar muito glória a Deus nessas mensagens. O máximo que você ouvir eita, fala Deus, é isso aí e tal. Mas já dei a dica para vocês, quem fala muito fala Deus é porque Deus está falando com ele mesmo. Deus. Vou dar a dica, quando eu falar muito com você, em vez de falar, fala Deus, você fala assim, fala comigo, Senhor. Pode falar, pode continuar batendo. Bate mesmo, que eu mereço. Quando eu leio esse livro, a Bíblia também, mas esse livro é tipo comprometido. Ele mostra para você, tipo assim, você nem se converteu ainda. Você é mais endemoniado que o cara está lá na boate, bobear, quando você lê esse livro. É sério que os caras fazem? Trabalhando? Porque todo mundo fala assim, eu tenho que largar o trabalho para poder viver coisas sobrenaturais. Porque eu não tenho tempo, pastor, você não sabe como é que é a minha vida. Para de dar desculpa. Começa a agir mais e para de se desculpar, justificar. Eu sei que é uma coisa nada a ver, mas de repente alguém te pergunta assim, você vai no Salt Camp? Não vou por causa disso. Só fala, não quero ir. Porque quem quiser vai. Consegue. Não consegue, amor? Consegue. Porque se tiver um casamento semana que vem, você se vira. Se for padrinho, então, e esse povo está agora sendo padrinho, chamando a gente para padrinho, e arruma uma calça, tem que ser a calça de uma cor, tem que ser o sapato de uma cor. Graças a Deus, o Daniel e o John fizeram um combo, botaram a mesma cor, as mesmas coisas. Entendeu? Se você for chamar a gente para ser padrinho, pede orientação a ele, para ser a mesma coisa. Entendeu? Mas aí é um vestido diferente, é uma maquiagem diferente. Aí a pessoa vai lá fazer uma maquiagem, é R$100. Né? Muito mais, né, Bianca? Entendeu? Mas não é que está caro, não. É porque isso tem que dar valor ao negócio. Aí vai comprar um vestido, um pedaço de pano, que a pessoa vai ainda ver, rasga no final ainda. Aí vai lá, 200, 300, R$400. E o pessoal está falando aqui, muito mais. Aí você vai pagar R$350 para ficar 4 dias num lugar com ar-condicionado usando para dormir todo dia, porque de repente você tem ar-condicionado em casa, mas um dia sim, um dia não, Entendeu? Já passei por isso. Entendeu? Mas aí você vai lá para comer à vontade, com buffet lá liberado.
Entendeu? Para comer pra caramba, tá? Para brincar com o povo, para ficar em piscina, para ficar em troço, campo de futebol, para descansar, para aquilo outro. Aí você começa a fazer conta. Faz a conta. Entra no, dá um Google aí. Brincadeira. Dá um Google aí e vai lá. Diária no hotel mais porco. Brincadeira, não faz isso não. Diária num hotel simples. 3 estrelas, para passar eu e minha mulher umas 2 noites. Vai lá. Se te der o café da manhã é muito. Mas para Deus tem a conta, né? Não, porque tal, aquilo outro. Pastor, está muito em cima. Está em cima do seu nariz. Porque nós anunciamos no Salt Conference. Pastor, mas eu não tinha dinheiro naquela época. Tinha sim, porque ia ficar 35 ia dar, né? Ia 10 vezes, né? Ia dar 35. E ainda pode fazer isso ainda, não pode? Daniel e Antônio, pode fazer isso ainda, né? Mas por que você está falando isso? Porque a gente fica fazendo muita continha para Deus. Abel não fez conta para Deus, David não fez conta para Deus. Com certeza, se os dois estivessem aqui, eles iam no Salt Camp. Ia levar a mulher, levar todo mundo junto. Se ele não tivesse ocupado com outra coisa. Mas nós estamos há quanto tempo sem fazer retiro de jovens? Desde 2016. Você não era nem nascido, alguns aqui em 2016. Que eu vou conversar com alguns, às vezes a pessoa fala, que ano você nasceu? 2007. 2007 para mim eu já estava com a carta de motorista. Idoso. Não, nasci em 2005, já tirei minha carta. Quem nasceu em... É porque pastor, claro, né? Mas quem nasceu em 2004, já tem 18 anos, né? Fiz a conta certa? Me ajuda aí, gente, fiz? Isso. Então a pessoa nasceu em 2004, nem viu o Brasil sendo campeão do mundo ainda. Então, vira para o seu irmão e fala assim, mano, se você não souber que o Salt Camp é uma dessas partes boas que Deus está te dando, você é muito cabeção, velho. E teve uma pessoa, eu vou falar, não vou falar o nome do santo, mas é porque eu falei que a pessoa ia ter liberdade. A pessoa falou assim, eu não vou, que eu vou ter isso, isso e isso. Aí eu falei, você vai? Não vou, porque ele não vai. E acho que é namorado. Acho porque as coisas estão meio aceleradas às vezes. Às vezes eu chego, vejo um cara mandando, tira a mão, não estamos namorando, pastor. Eu falei, bota a mão então, não tem problema. Aí eu falei assim, não, mas lá não é retiro de casais não, vai ser não. Pode ir sozinho também, vai ter lugar para quem vai dormir sozinho. Pastor, é mesmo? Então se eu estou encalhado há um tempão, posso ir? Pode. Não tem problema. Tá? Mas escolha a melhor parte. Já fiz outra publicidade, eu estou bem no Merchan, hein? Parece até anúncio do YouTube, né? Parece pular o anúncio. Mas vamos lá. Escolha a melhor parte. Terceira chave. Sem reservas. Abel e David não fizeram contas. Se entregaram 100%. Se tem mais que 100%, se entregaram mais que 100%. Vou falar aqui de púlpito. Marcelo e Lucas Ribeiro. Porque é uma coisa, minha esposa, que me incomoda às vezes. Até desse. Às vezes esses meninos, não é todo mundo não, entendeu? Isso não acontece mais não. Eles querem fazer alguma coisa do ministério, arrumar um troço, limpar algum, ajeitar um negócio. Aí eles mandam no grupo deles lá, eu não estou no grupo deles não. Aí quando eu chego aqui, eu vejo sempre as mesmas 3 carinhas, as 4 carinhas, igual. Aí eu pergunto bem assim, e aí, cadê o resto? Não, ninguém responde. Ninguém veio. Por quê? Porque um estava com a cutícula encravada, outro caiu os cílios, outro tinha um compromisso de ir na sorveteria Hong Kong, comprar um picolé. Tem alguns que têm justificativa, pastor? Claro que tem alguns que tem, eu estou doando. Mas as pessoas querem se entregar só 50%, que é o quê? Que é só vir fazer o show. Pastor, você está dando indireta? Não, estou dando direta mesmo. É direta mesmo. Entendeu? Por quê? Porque eu amo a adoração também.
Foram muito usados por Deus ontem, que continuem sendo usados, em nome de Jesus. Mas, tem o plus. Ai, de um jovem que eu peço, assim, vou limpar isso aqui. Não, pastor, não pega na vassoura, não. Eu não sou bruxa. Se entrega 100%. Era o tempo de muitas vezes a gente falava assim, quem pode vir fazer alguma coisa aqui? Aí só dava adolescente e jovem. Não era, Ed? Não era, amor? Hoje em dia os adolescentes estão tudo ocupados. Eu não sei que estágios são esses que estão fazendo, que é estágio de 15 horas. Porque na minha época estágio era 4 horas, né? A pessoa faz estágio, não, porque eu faço estágio, estudo, e eu estudo, tal, aquilo outro. Nós temos aqui pessoas da NASA. Amém? Que Deus abençoe. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu estou querendo dizer o seguinte, para de dar desculpa e comece a dizer tipo assim, pastor, eu sou preguiçoso. Pastor, eu não quero me entregar 100% não. Esse negócio de igreja para mim é só um pouquinho mesmo. E eu estou falando isso para jovem e para velho também. Ah, pastor, já passou da minha idade. Você vê que eu ando até mais devagar, pastor. Deixa Deus dar um fôlego novo aí, em nome de Jesus. Você vai ouvir outros homens aqui que serviram ao Senhor até 80, 60, 90 anos. Que entregaram sem reservas. Você vê o teu pastor aí, sênior, vai completar daqui a pouco 60 anos. Né, meu filho? Vai completar 60 anos. E está aí nativa, está com o outro. Pega ele como inspiração, já que você fala, de repente você olha para mim e fala assim, pastor, você é jovem, é fácil. Então vira para o seu amiguinho e fala assim, mano, é sem reservas. No céu, gente, não tem conta bancária, já falei isso aqui, para você chegar lá e sacar o que você guardou na terra. Quando a palavra fala de galardão, é recompensa daquilo que você fez, não daquilo que você guardou aqui. A parábola dos talentos é sobre isso. Aquele que guardou, não foi bom não. Infiel, servo mau. Pastor, mas ele tinha um, entregou um. Foi tão certinho, isso. Mas está errado, tem que multiplicar, tem que entregar sem reserva, tem que parar de fazer conta para Deus. Conta de hora. Pastor, mas amanhã marcaram um negócio de encontro de oração, pastor, amanhã, 6:30 da manhã. Vai orar, cabeção, então. A palavra de Deus diz que Deus ouve aqueles da madrugada. Tem isso? Parafraseando. Quantas vezes você não... De repente você nunca orou na madrugada. Mas já jogou videogame na madrugada, já ficou trocando ideia na madrugada, já viu filme na madrugada, já maratonou série na madrugada, lançou La Casa de Papel, você pegou e virou a madrugada toda assistindo, até 8, 9 horas da manhã. Pastor, já fiz isso? Eu também já fiz. Eu também já fiz. Fez eu, na época eu, minha esposa e a Rebeca. O Marcelo estava lá, mas não assistiu, claro. Quando começou a música, eu já estava dormindo. Estava descansando já. Mas, para Deus eu não posso fazer. Hoje o encontro com Deus é uma mamata. Eu comecei vou usar um termo aqui que é antigo demais. Você nem deve ter ouvido isso aqui. Eu comecei a flertar. Já ouviu esse termo? Entendeu? Para ser mais direto. Comecei a dar em cima. Entendeu? Já ouviu isso aí? É porque eu queria ser mais polido. Da minha esposa, numa madrugada de encontro com Deus. Como assim? Arrumando as coisas. A gente ficava na quinta-feira, depois do pré-encontro que tinha, até 3, 4 horas da manhã. E numa determinada salinha lá na outra igreja, a gente fazendo umas cartinhas, paraná. Ela, meu amigo, me chamava de amigo. E eu já com outras intenções. Pastor, isso é pecado? Não, eu tinha que homem. Comecei. Por isso que eu não sou muito a favor desse negócio de amizade íntima entre homem e mulher. Ai, ele é como se fosse meu irmão, mas de repente na cabeça dele é a minha irmã, eu quero namorar com ela, então. Eu não sou muito a favor disso, não. Entendeu? Ah, pastor, eu sou. Então aí se controla, cuida do teu fogo aí, em nome de Jesus. E aí foi num momento desse, que a gente estava se entregando sem reserva, aí ela falou, friend, eu chamava de friend. Friend.
Só que, deixa eu fazer a parte aqui, porque senão depois eu apanho em casa. Brincadeira. Quem estava indo era eu. Ela, toda durona. Eu posso fazer as cartas, algumas cartas para você, padrão, se quiser. Eu falei, já deu abertura para fazer carta para mim, agora já era. Agora vamos para cima. E eu fui para cima. E ela, caseira, presente e tal. Eu se entreguei sem reservas. Agora, se eu fiz isso por essa mulher maravilhosa, perfeita, eu não vou fazer por alguém que é muito melhor que ela, que é Jesus? Pastor, você quer dizer que Jesus é melhor que ela? Sim, eu só casei com ela por causa de Jesus. E ela sabe que Jesus é muito melhor que eu. Mas com toda certeza, ela é a pessoa que mais se aproxima do caráter de Cristo que eu conheço. E espero que ela ache isso de mim também. Mas vira para o seu amiguinho e fala de novo assim, sem reservas. Para de fazer conta. Pastor, mas minha coluna dói, toma um Torcilax e vai para cima. Ah, pastor, mas eu tenho tantos anos. Começa a fazer, começa a parar de justificar e começa a pegar aquilo que Deus está te dando. Tantas palavras proféticas são lançadas aqui sobre a tua vida, que você vai corromper, que você vai voar, que você vai acelerar, que você vai ver coisas maiores, e você não pega isso, pelo amor de Deus. Começa a viver isso em nome de Jesus. Começa a ser um vivalista para essa geração. Se Jesus não voltar, e eu for para o céu, e minha esposa também, eu quero que meu filho esteja aqui um dia pregando, aqui em outro lugar, e fale bem assim, ó, meus pais foram inspiração para mim, heróis da fé daquele tempo. Não por motivo de orgulho, que eu não vou estar nem aqui para saber. Mas é porque eu não quero deixar herança para ele, eu quero deixar legado. Que legado você está deixando? Pastor, mas eu tenho 20 anos, você não sabe disso de manhã? David Bryant tinha 29. E puf, morreu. Pastor, eu tenho 28, vou fazer 29 semana que vem. Não estou declarando tua morte, não. Eu estou declarando o seguinte, não perca. Fica de pé, parece que está acabando, por favor. O sacrifício da fé fez com que esses homens de Deus perdessem aquilo que nós consideramos de mais valioso. Eles perderam o quê? A vida. O apóstolo Paulo já diz em Filipenses capítulo 1, verso número 21. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para marcar a história, é necessário que você renuncie à própria vida e viva para o Senhor. Não é sobre uma morte física apenas. De repente você fala, é preciso que eu morra então fisicamente. Não. É sobre uma morte para o mundo. Pastor, eu sou cristão, pastor. Eu já morri para o mundo. Será? Será que você renuncia tudo mesmo? Que toma o teu tempo? Será que você tem escolhido a melhor parte? Tem se entregado sem reservas? Eu tenho tempo de qualidade com a minha esposa, com meu filho, com a minha família. Mas nesse tempo de qualidade também nós priorizamos falar aquilo que é do reino. Não porque nós somos bitolados, nem rato de igreja. Somos bastante rato de igreja, mas não é por causa disso. É porque nós amamos isso acima de todas as coisas. Amamos aquilo que Deus nos deu. E de repente você pensa assim, para vocês, eu falava até com um discípulo meu esses dias. Para vocês é fácil, pastor, vocês são integrais. Eu acho que é diferente. Porque você passa, de repente, o dia todo no trabalho. E você vem para a igreja se torna o seu escape. Enquanto você está trabalhando o dia todo em outra coisa, nós estamos trabalhando o quê? Com a igreja. Então, preciso orar ainda mais, para que toda vez que eu venho aqui, que eu sente ali, que eu louve ao Senhor, que eu ouço uma palavra, que eu seja ministrado, que eu vivo uma novidade de vida todos os dias. Eu amo pregar, amo ministrar a palavra. E todo sábado, quando eu ministro, e a minha esposa da mesma forma, nós pedimos para que Deus faça algo diferente na vida de vocês e da nossa também. Porque nós entendemos que viver para nós é um lucro. O morrer que é Cristo. Eu não tenho medo das consequências quando eu obedeço a Jesus.
Entenda isso, por favor. Que possamos ser homens e mulheres como Abel e David Brainerd, que renunciaram àquilo que tomava o tempo, que era o conforto deles, que escolheram a melhor parte, que se entregaram sem reservas. Que o Senhor nos enxergue nessa noite como homens e mulheres de fé. E eu quero fechar dizendo uma frase para vocês assim: quando sacrificamos algo de valor para nós, em prol do reino de Deus, alcançamos o nível de fé que o Senhor espera de nós. De repente você fala bem assim: pastor, tinha tanta gente melhor para poder aparecer nessa galeria da fé. Abel simplesmente entregou uma oferta. Não, Abel renunciou a algo que era de valor para ele, em prol no reino de Deus. E quando o Senhor ouviu isso, ele falou bem assim: é esse nível de fé que eu espero. Quando a mulher está lá, e ela está sentada do lado da mesa, fora da cadeira, e Jesus a questiona, ela vira e fala bem assim: não tem problema, eu me contento com as migalhas que caem da mesa dos meus donos. Jesus vira para ela e fala assim: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Nessa noite o Senhor quer falar para você também: eu nunca vi tamanha fé em Vila Velha. O Senhor tem isso para você, amém? O Senhor quer te levantar como um homem de fé, como uma mulher de fé, como alguém que vive e renuncia àquilo que toma o teu tempo, aquilo que impede você de viver as coisas que Deus tem para você, que escolhe a melhor parte, que se entrega sem reservas. Para de medir para Deus. Se entregue totalmente. Eu converso com muitos jovens adolescentes, eu, minha esposa. E sabe a coisa mais triste que às vezes a gente diz, conversando um com o outro? Não, esse daí ele só quer ir até aí só. Ele não quer passar disso. E aí sabe o que a gente tem que fazer? Tem que ir com a pessoa só até onde ela quer. Porque se Jesus, ele bate na porta, quem somos nós para poder empurrar vocês para um lugar onde você não quer ir? Por isso que, por favor, não se contente com aquilo que você está vivendo hoje. Pastor, estou sendo ingrato. Não, pelo contrário, seja grato por tudo que você tem. Mas creia e acredite num Deus que diz bem assim, que Ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você sonha, daquilo que você imaginou na tua vida. A gente cansa de falar aqui que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para vocês. Eu com certeza não imaginava que, nem eu nem minha esposa, que nós estaríamos aqui todos os sábados, com 150, 180, 170 jovens, todos os sábados aqui. Nós nunca imaginaríamos isso. E nós nem conseguimos imaginar também aquilo que Deus vai continuar fazendo, porque eu sei que é muito mais. Não por causa de mim, não por causa dela, não por causa de você, mas por causa daquilo que Ele tem. A obra não é por causa de nós, mas é por causa dEle. Deus quer te levantar como homem e mulher de fé, não é para você se aparecer, ou não é para você ser melhor do que alguém, mas é para você mostrar a glória de Deus através da tua vida. Então para de mimimi, para de fazer reserva, para de querer só descansar. Deus chama para um tempo de aceleração, para viver coisas novas, coisas maiores. Isso não é simplesmente palavra profética para ser lançada ao vento, é para você tomar posse e falar bem assim: eu posso, eu consigo, eu vou. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pastor, isso está parecendo coach. Não, isso é Bíblia. A Bíblia diz isso. Que você não seja a pessoa que alguém vire e fale bem assim: não, ele só vai até aí mesmo. Ele não quer ir mais. Que você seja, a pessoa que alguém vira, olha e fala bem assim: aquele ali não tem limites. Não questão de ser irresponsável, mas sim questão da pessoa olhar e falar bem assim: cara, o que Deus tem para fazer na vida dele, nós não conseguimos nem enxergar de tão grande que é. E eu declaro isso aqui em nome de Jesus.
para você que tem 15, para você que tem 20, para você que tem 30, para você que tem 40. Que eu possa olhar para você, que a pastora possa olhar para você, que os seus amigos possam olhar para você e falarem assim: nós não conseguimos nem dimensionar aquilo que Deus pode fazer através da tua vida.